está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 19 de abril de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha, gente, daqui a pouquinho vou apresentar aqui os temas do programa de hoje, mas eu quero dizer a você que hoje nós vamos conversar rapidamente, mas de maneira muito especial, sobre um aplicativo que tem estado aí nas reflexões de vários queridos ouvintes, vários pais, avós, tios, pessoas que trabalham com crianças. É fundamental que você escute, que você chame os pais para que eles ouçam daqui a pouquinho. É um aplicativo que usa inteligência artificial para enviar ofensas, para falar de conteúdo sexual e até ameaçar de morte. É um negócio apavorante. Uma das nossas meninas aqui da produção, ela baixou o aplicativo e interagiu exatamente para poder identificar como é que funciona isso, e nós vamos estar conversando com ela, vai explicar e que tipo de papo é esse, ainda que se inicie com um papo assim normal, é uma troca de conversas, como se fosse um bate-papo, e de repente quando a pessoa diz que vai sair, começa a ter uma série de ameaças, usa o nome do demônio, enfim, há uma série de coisas, é esquisito o negócio, hein? O negócio é esquisito. Eu quero convidar você a participar com a gente, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre esse assunto para esclarecer. Isso é um alerta, isso é para ajudar você que é pai, você que é mãe, você que é avó, tio, tia, você que tem irmãozinho, você que está liderando um trabalho com crianças, enfim, todo mundo que participa é muito, mas é muito importante que você esteja atento. Não vou dar o nome agora não. Daqui a pouquinho a gente vai estar interagindo sobre esse assunto. Eu vou te explicar como é que funciona isso. Aí você vai procurar para ver se seu filho baixou, se não baixou, e aí esclarecer. Lembra que o bom mesmo é conversar, gente, é interagir, é explicar o melhor possível. Mas quando isso atinge aqui crianças bem pequenininhas que já aprenderam a ler recentemente, elas às vezes não têm a maturidade para identificar que esse papo não é bom. Além de tudo, tem muita ameaça. Tem ameaça de estupro, tem ameaça de morte, tem ameaça de beber o sangue da criança. O negócio não é brincadeira, não. É muito estranho, mas é muito estranho mesmo. Daqui a pouquinho eu vou falar com você sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93 de hoje. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, quem vai ser hoje? Quem? Bispo Jaime. Então é o senhor hoje, pastor. Eu? O senhor hoje é o responsável. Vai ser o que aqui? O senhor é o responsável para dar a hora certa hoje no Rio. Ai, meu tá Deus. Certo? Naturalmente, o senhor já sabe que não é simplesmente olhar pro relógio que está bem à sua esquerda aqui da hora certa. Hoje o senhor vai fazer o quê? O senhor vai dar. O senhor ouvia rádio relógio? Ixi, não lembro. Não, dessa então fase muda, não, Marcela, muda. Ele não ouvia. Saara? Mas como é que é a voz do Saara? Não, esse aqui então. A voz daquele caminhão da pamonha. Rapaz, eu vou ter que falar assim desse agora. Jeito aí assim, aqui, ó, entendeu? Mas, vamos lá. Isso aí, desse tom de voz aí, o senhor vai dar hora. O senhor quer dar uma ensaiada? É melhor, né? Então pode ensaiar. Agora. Olha a hora certa aqui na Rádio 93, 11h08. Excelente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Meu amigo, diz aqui ouvinte, não faz nada na vida, tudo porque, segundo ele, é tempo de se dedicar à obra e não de estudar e trabalhar. Viver para Deus é largar tudo e não fazer mais nada na vida? Preguiçosos, mas tá chamando o cara de preguiçoso, ouvinte. Preguiçosos podem se esconder atrás de uma possível desculpa de viver pela fé, e se Deus realmente estiver
me chamando para viver pela fé. Como saber? Eu vou começar ouvindo a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Emanuele Lisboa, da Igreja Ministério Unção Viva Church em Edson Passos. Bom dia, bem-vinda. Eu quase que fui no inglês aqui do Edson Passos. Eu tive uma experiência no rádio há muitos anos atrás. Eu estava como é que a gente fala? Desanunciando, que era o verbo que a gente utilizava. E eram 2 músicas em inglês com títulos bem longos. E a terceira era uma música brasileira, mas que podia ser Edson, entendeu? Dava para trabalhar isso aqui. E no final das contas eu emendei, cara. Eu falei inglês 1, inglês 2, e aí em português eu também falei inglês. Mas ficou um negócio de doido. Pastora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, querido JR, bom dia, essa amada mesa que está aqui hoje, a qual eu tenho a honra de estar participando. Bom dia a você, ouvinte, que está ligadinho conosco na Rádio 93. Esse tema é um tema bacana, intrigante, porque, na verdade, eu já quero dizer desde já que eu creio que não há nenhum problema da pessoa viver da obra do Senhor, é digno, mas quando você usa como subterfúgio para você atuar na obra, que não é do Senhor, mas a obra da carne, que é a preguiça, né, para você não melhorar o teu intelecto, ou você se encostar na verdade, quando não foi Deus que mandou você viver da obra, aí já se torna um caos, se torna um problema. E acho que vai dar pano para manga isso aqui hoje. Eu queria ouvir a opinião do pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meia. Que pensa o senhor, pastor? Então, meus irmãos, bom dia para todo mundo, bom dia ao nosso pastor aqui, brilhante entrega da hora aí com a voz da pamonha. Mas a gente vê de tudo, né? É impressionante como as pessoas deturpam as coisas, como as pessoas alimentam motivações que não tem nada a ver com Bíblia, que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com coisa legítima. Mas assim, inicialmente, a primeira parte aqui do e-mail, que a amiga diz assim: o meu amigo não faz nada, tudo porque ele diz que tem que se dedicar à obra de Deus, não quer estudar, não quer trabalhar, e para ele se dedicar à obra de Deus é sinônimo disso tudo aqui. Então eu penso o seguinte: o simples fato dele estar sendo visto dessa forma, o simples fato da motivação dele estar sendo identificada dessa forma por alguém que convive com ele, eu acho que de cara, de saída, isso desqualifica alguém que pretende viver integralmente da obra de Deus, né? Então, eu sempre entendi que o chamado de Deus, via de regra, e a gente percebe isso na Bíblia, ele sempre acontece num contexto em que as pessoas estão envolvidas nas suas atividades, nas suas lutas, no seu dia a dia. Eu sempre aprendi isso, porque obra de Deus é muito trabalho, obra de Deus é muito esforço, obra de Deus, enfim, requer renúncia, requer uma série de coisas que uma pessoa que não está disposta a se doar, a se dar, que não gosta de trabalho, não tem lugar mais errado para ela estar do que obra de Deus, ao passo que muita gente pensa que quem não gosta de trabalho que deve se encostar nisso aí, mas é exatamente o contrário. Eu quero ouvir a opinião do bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, pastor. E aí, que pensa o senhor? Bom dia, Jota. Agora com a voz normal, né? Normal, por favor, viu, pastor? Bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. É um tema muito interessante, né? Até como concordo com o pastor Rômulo falou, com o que a pastora Emanuele falou. Ficou legal. Concordo com o que eles falaram, porque Deus nos chama desocupado, né? Verdade. Aliás, tinha uma musiquinha, eu não vou lembrar, mas eu lembro dessa frase. O pastor Rômulo lembra, pode cantar. Deus não chama desocupado. Não tem essa musiquinha que a gente aprendia na escola dominical? Oi? A gente aprendia na escola dominical quando mas era é desocupado? O termo é esse? Dessa época, acho que é isso mesmo, não é? Como é que é? Pastor David sabe, tá lembrando? Não é da minha época, não. Também não é. Ainda tem, agora que dá pra lembrar, é aquela da formiguinha. Não, agora eu quero saber, como é que é a música? Sueli não sabe, não? Não te comprometa, né, Marcelinho? Ela tá falando o que ela eu já ouvi ouvindo. essa frase na escola dominical. É o que ela tá falando? Da formiguinha? A formiguinha corta a folha e carrega, né? Não, mas não. Não é essa. Mas não é a mesma? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Não é desocupado, não. Não, mas tem uma outra que eu não lembro bem, só lembro dessa frase. Ouvinte sabe tudo. Pera aí, alguém lembra. Ouvinte, é o seguinte, essa música que o bispo já me está falando,
que é Deus não quer desocupado? Não, Deus não chama desocupado. Deus não chama desocupado em sua vida. Se você sabe essa música, canta um pedacinho pra mim aqui, mas me avisa que, ó, essa é a música, tá bom? Pode continuar, Bispo Jair. Pode ser que eu esteja um pouco enganado. Porém, a verdade, o fato é de que Deus não chama ninguém que está desocupado. Gideão foi chamado quando estava trabalhando. Eliseu foi chamado quando estava trabalhando. E Deus quer pessoas realmente que estejam inteiradas com isso. Porque, irmão, na obra de Deus o que não falta é trabalho. E quem trabalha na obra de Deus sabe que isso é verdade. Muito bem. Pastor David Mariano, da Assembleia de Deus de Santa Cruz. Isso, lá da Catedral. Bom dia, JR. Bom dia aos demais debatedores. Voz de locutor. Opa, aí, já pensou, né? Olha aí, ó. Viver para Deus é largar tudo e não fazer nada, mais nada. Bom, acho que viver para Deus é ter o compromisso com Deus, é fazer o seu melhor para Ele, é ter o compromisso e a responsabilidade. Só que a gente não pode esquecer, JR, que nós não somos seres angelicais. Nós somos seres humanos e vivemos dentro de um contexto social e temos as nossas atribuições, responsabilidades. A gente simplesmente não pode abrir mão de tudo isso para viver somente para Deus. Tem pessoas que acabam usando esse termo de forma pejorativa e às vezes errada, e acabam não colhendo frutos disso, mas colhendo consequências. Muito bem, minha gente. Olha, eu estou recebendo aqui as músicas que o Bispo Jair Coelho sugeriu. E só que é o seguinte, o que eu estou ouvindo até agora é assim, ó, escuta aí, ó. Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. Taijara de Vila Isabela. Olha aí, vamos ver essa aqui, ó. Bom dia, JR. A música é A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Oh, que mistério glorioso. A formiguinha ensinando o preguiçoso. Ei, Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo ainda sobra. Tem a palminha ali, tem a palminha aí, olha só. Vamos ver se é esse aqui, ó. A formiguinha corta a folha. Só tem formiguinha, Bispo Jaime, olha aí. Essa letra que o senhor inventou aí, acho que não tem não. Oh, que mistério glorioso. Na internet que também me botei numa enrascada. A Janaína cantando, ó. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. É isso aí, minha irmã. Essa é a Janaína cantando. Muito bem. Então, não, da formiguinha já foi. Agora, né, vê se alguém acha a música do Desocupado, né? Do Desocupado, que até agora aqui eu só ouvi a música da formiguinha. Mas você manda aqui, mas me avisa. Essa é a música aqui, ó. Aprendi preguiçoso, não desocupar. Eu também. É a mesma coisa que eu aprendi aqui. Bom, quando a pessoa chama o outro de preguiçoso, a Bíblia já nos esclarece isso, estabelece essa comparação com a formiguinha, para aproveitar a música aqui, vá ter com a formiga ou preguiçoso. Essa expressão de Provérbios 6:6, ela ilustra bastante essa realidade da pessoa que não quer nada, como diziam os antigos da época do pastor Rômulo, que não quer nada com a hora do Brasil. Eu não quero nada com a hora do Brasil mesmo. A hora do Brasil devia parar pra gente botar música, fazer debate, pregação. A voz do Brasil tá aí, vamos fazer o quê? Mas é uma expressão, né, pastor Rômulo, que mostra que a pessoa não tem compromisso com absolutamente nada. Aí, um ouvinte aqui nos diz o seguinte: coitada da mulher desse homem. Já que você levantou a questão, então vamos lá. Acho que uma pessoa que é preguiçosa, ela é preguiçosa desde sempre, né? Eu acho que o preguiçoso, ele meio que traz no DNA dele essa característica horrível, não sei se chama de defeito, mas enfim, essa característica desde sempre. Então, uma mulher que namora um cara, uma menina que namora um cara, percebe que ele não tem disposição, não tem projetos, não tem alvos, não sei o que, vai casar com um cara preguiçoso. E o cara que é preguiçoso no trabalho, que é preguiçoso nos horários, que é preguiçoso na vida, irmãos, ele vai ser preguiçoso o tempo todo, ele vai ter esse tipo de comportamento aonde ele for.
alocado, no contexto que ele tiver, a postura dele vai ser essa. E na obra de Deus não vai ser diferente. Concordam, companheiros? É isso aí? Com certeza. E muito bem colocado pelo pastor. Na verdade, assim como as tempestades elas dão sinais antes de cair, as pessoas dão sinais do que elas são de verdade. Então, essa pessoa que está tentando usar, vou falar dessa maneira, a capa para dizer que está vivendo da obra, quando na verdade a única obra que ele está vivendo é a preguiça, que é uma obra da carne, porque ele não está vivendo a obra de Deus de verdade, porque foi unânime aqui falando hoje na mesa que a obra de Deus realmente dá muito trabalho. E se ele foi visto como uma pessoa extremamente preguiçosa, ele não dá nem bom testemunho. Nós vivemos cercados sob uma nuvem de testemunho e ele não dá bom testemunho. E aí depois surge um outro problema, JR, que é o seguinte: quando não dá certo lá na frente, porque com certeza não foi direção de Deus, ele ainda vai culpar Deus, dizendo que Deus tinha mandado ele largar tudo para fazer segundo a vontade dele, a maneira dele, com desleixo, com preguiça. E quando não dá certo, porque não foi Deus que o enviou, não foi Deus que mandou, ele ainda vai dizer que tudo isso é culpa de Deus. E aí é tempo de ficar na caverna. Aí já vai para uma outra questão. Aí para tudo mesmo. Aí é tempo de ficar na caverna e já não vai mais nada. A pessoa sabe que Deus está chamando para deixar tudo, largar tudo, para viver exclusivamente disso, ou naquilo que a gente em geral chama que a pessoa vive de oferta, né? Então ela tem que ir numa igreja, porque se ela não for na igreja, então ela tem que ter uma palavra, se ela não tiver a palavra, ela não recebe, ela tem que ter isso, quer dizer, vive uma vida assim, e é uma coisa, se Deus chama a pessoa, Deus há de sustentá-la, Deus não vai chamar uma pessoa para passar necessidade, mas isso é tão subjetivo, como é que vocês lidam com isso, hein? Jota, eu vivo da fé há muito tempo, né? Há muito tempo eu vivo tempo integral. Quando você se lança na obra integral, a própria palavra já diz integridade, você se lança integralmente. A palavra íntegro vem de inteiro. Você lança tudo que você tem, você lança o seu trabalho também. Então não tem como você simplesmente dizer que vai viver da obra, viver pela fé, ou viver integralmente da obra, e não lançar o seu trabalho sobre isso, porque o trabalhador, diz 1 Timóteo 5,18, é digno do seu, o obreiro é digno do seu salário. Então, se não tem salário, por que Deus não está bancando algo que foi ele mesmo que falou que era para você fazer? Alguma coisa tem errado nisso aí, não é verdade? É verdade. Porque o próprio Deus que te chama para a obra também te sustenta na obra. Também envia o recurso que você precisa, dentro daquele aspecto que Davi já orava, que a palavra já falava, dizendo que, numa das orações, não vou lembrar se foi Davi, se os pastores aqui lembrarem quem foi, por favor, me ajudem a ver agora na memória, de nem ter de mais para que se esqueça do Senhor, nem ter de menos para que roube e envergonhe o nome dele. Então, assim, o sustento, Deus sempre vai enviar para aqueles que são chamados por ele. E é fato de que, se os sinais não estão te seguindo, meu querido, tem alguma coisa errada, porque os sinais seguem aqueles que creem. Um aspecto que eu acho que vale a gente salientar aqui é o seguinte: quando a gente fala em viver pela fé é uma chamada a todo cristão que se lança. Exatamente. E se converte e abraça a fé. Todos nós temos que viver pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa vida precisa ser uma vida de fé. Agora, quando a gente fala em viver pela fé na perspectiva do sustento da obra de Deus, aí eu separei algumas questões aqui que eu considero fundamentais. Por exemplo, alguém que passa a viver do sustento da obra precisa ser alguém envolvido com a igreja local. Ele deve ser sustentado por quem? Pela igreja local. Segundo, ele deve ter o reconhecimento de que é um obreiro vocacionado, chamado especificamente para aquele ministério. Ele precisa ter o reconhecimento da igreja local. Terceiro, é preciso que haja um entendimento com a família, porque, irmãos, viver integralmente da igreja é diferente de você ter um trabalho secular, onde na maioria das vezes você bate o teu cartão, sai aquele horário, vai embora para sua casa e você só vai pensar naquela atividade profissional muitas vezes no dia seguinte, quando você entrar na sua repartição de trabalho. Já a igreja, viver pela fé e integralmente pela igreja, você não desliga nunca, o tempo todo. O teu expediente não termina quando termina o culto, né? Como muita gente pensa. Então, eu acho que a família precisa ser consultada, envolvida nessa questão. Outra coisa, não deve ter
grandes aspirações financeiras. Você quer viver pela fé, na perspectiva de sustento pela igreja? Meu filho, não tenha grandes aspirações financeiras. Eu me lembro que há 25 anos atrás, vai fazer, quando fui convidado para viver integralmente pela igreja, uma das coisas que o meu pastor me falou, olhando no olho, não tenha grandes perspectivas financeiras. Quem vive pela fé na perspectiva de sustento da igreja precisa saber disso. Sua vida precisa ser moderada, precisa ser regrada. Então eu acho que é aí que muita gente alimenta uma motivação muito equivocada. Dizendo uma coisa me chamou a atenção, JR. Como é que ela sabe que ele não faz nada, hein? Ela falou assim o dia todo, né? Para ela observar isso, ela também deve estar com tempo ocioso. Ou não, diz aqui o ouvinte, não sei, mas eu tenho a impressão que ela está falando assim, que ele não tem uma atividade regular, né? Profissional regular, família, né, pastora? De repente da própria família, que já não aguenta mais, é um pedido de socorro, mandou esse e-mail porque presencia, vive junto. Então mandou esse e-mail, essa ouvinte, de repente é esposa ou é mãe, né? E clamando por um socorro. Eu posso entender dessa maneira também. E algo que o pastor Rômulo falou e me chamou muita atenção, que a primeira, ele elencou, né, várias perspectivas sobre viver da fé, e a primeira ele disse que essa pessoa ela deveria estar ligada a uma igreja local. E hoje nós vemos uma crescente, que são os pregadores e os levitas, os cantores itinerantes, que não têm raiz nenhuma. Vivem pela fé e não tem uma igreja, não tem uma cobertura espiritual, não tem pastor, vivem, não dizimam porque eles dizem que eles são a igreja. Não são pastoreados. Não são pastoreados, não são acompanhados e vivem da fé de maneira errada. Tudo bem. Eu acho que é interessante também, JR, o viver pela fé, muitas vezes ele é mal interpretado por pessoas, porque eu entendo que quando Deus nos chama para uma obra, Deus nos garante. Mas tem pessoas que se chamam, se auto-intitulam ter o chamado para servir a Deus. E nesse caso, acabam seguindo um caminho torto, e como eu falei antes, não um caminho de resultados, mas um caminho de consequências que são ruins. Pessoas que abandonam literalmente tudo, e quando a gente fala abandonar tudo, é abandonar casa, família, e que muitas vezes tem a sua família destruída, filho nas drogas, fazendo atendimento psicológico, porque não houve ali um verdadeiro chamado de Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito. Muito bem, minha gente, tem uma mensagem aqui para o Bispo Jaime. Só a gente juntar com o pastor aí e compor essa música do Desocupado, porque eu acho que não existe, não. eu vou até o final do debate hoje com essa situação, meu Deus. Eu vou repetir, tá bom, ouvinte, que eu acho que talvez as pessoas não tenham ouvido bem. Só a gente juntar com o pastor aí e compor essa música do Desocupado, porque eu acho que não existe, não. Vai compor essa música. Esses nossos ouvintes são maravilhosos. Estamos juntos no Debate 93. Eu tô sentindo que alguém olhou pro rádio e disse assim, JR, e a hora? Hora fresquinha, 11 horas e 27 minutos da Rádio 93. Repita. Hora fresquinha, ouvinte, 11 horas e 28 minutos da Rádio 93. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Coisa interessante, minha gente, uma pesquisa do IBGE apontou que cresceu o número de pessoas que dedicam tempo com tarefas domésticas, segundo o Instituto. A alta foi de 4% em relação ao ano passado. O crescimento foi maior entre os homens, de 74,1% foi para 78,7%. Mesmo o homem ajudando mais, as mulheres ainda gastam o dobro do tempo com tarefas do lar. A explicação para esse aumento no número de pessoas que cuidam da casa é a crise econômica que o Brasil tem enfrentado, o que faz reduzir a renda e o corte de gastos com empregadas domésticas, babás e cuidadoras. Eu quero saber, minha querida e amada ouvinte da 93 FM, se na sua casa é assim. Como são as coisas na sua casa? Todo mundo ajuda? Opção 1, todo mundo ajuda? Opção 2, uma pessoa só faz? Opção 3, sobrou tudo para você.
Então, opção 1, todo mundo ajuda. Opção 2, uma pessoa só é sobrecarregada. E aí pode ser você, pode ser outra pessoa, pode ser sua mãe, né, ouvinte? Tá acompanhando a gente aí. E a terceira opção é sobrou tudo para você. Eu quero ouvir a sua opinião e a sua palavra sobre esse assunto. Pastora, no dia a dia ministerial, já percebe esta presença maior dos homens nos afazeres domésticos ou ainda é uma questão bem distante de uma realidade saudável e equilibrada? Não, eu consigo ver, né, que hoje os homens, eles têm auxiliado mais as suas esposas nas tarefas domésticas. Existem, até porque hoje as mulheres saem mais para trabalhar, né? É uma realidade. O índice de desemprego, ele cresce a cada mês, a cada ano. Então, existem homens que hoje não têm mais trabalho e eles já não ficam mais ociosos, e o machismo, ele vem sendo mudado, né, por Deus. Ele vem sendo mudado, e a própria igreja, as reuniões de casais, elas vêm ajudando nessa conscientização do lar, né, do apoio familiar num todo. E eu vejo os homens, isso eu tenho que falar, né, eu vejo os homens sendo mais ativos. Inclusive meu marido, pastorzão Bruno, é um grande referencial. Ele me ajuda muito, e eu vejo que os homens em si, eles têm quebrado, né, esse paradigma que homem não pode fazer nada. Eles estão de parabéns. Olha, aqui os ouvintes estão dando opção número 3, sobretudo para mim. Outra aqui, sobretudo para mim. Aqui outro ouvinte, opção número 1. Qual que é a opção número 1? Todo mundo ajuda. Outra opção aqui, sobretudo para mim. Aqui, sobretudo para mim, eu, marido e 3 filhos. Outro ouvinte, aqui em casa eu boto todo mundo, vou mudar o tom de voz. Aqui em casa eu boto todo mundo para trabalhar. Marido é minha filha de 8 anos. Tô falando aqui a Raquel. Raquel, Deus abençoe. Na minha casa ninguém ajuda, só sujam. Aqui em casa sobra tudo para mim. 3 homens que não ajudam nas tarefas de casa. AF com 3 Fs. Um AF bonito. Eu não tenho muito problema com isso, não, gente. Não é pessoal, assim, não é um discurso pessoal. Não. Depende da maneira como a pessoa vai ser criada, né? Minha mãe sempre criou os seus filhos lá ajudando em casa, e quando eu me casei, isso para mim foi muito tranquilo, porque eu sempre ajudei. A minha esposa sempre trabalhou, a Bispa Mary, eu também sempre trabalhei, e a gente acaba revezando entre as tarefas e fazendo as coisas, um ajudando o outro. Inclusive, criando o João nesse caminho também, para ele aprender que todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que cooperar para que a casa funcione. Aqui em casa, quem não trabalha não come, diz aqui a nossa ouvinte Luciana. Luciana, JR, na minha casa todo mundo ajuda. Ai de quem não fizer a sua tarefa. Outro ouvinte, JR, meu marido é um anjo. Eu achei que era dizer, só fica voando, né? Mas não, ele me ajuda sim, glória a Deus, valeu a pena esperar. Todos ajudam. Aqui outro ouvinte, ele me ajuda em tudo, tá se referindo aqui ao esposo dela. Na minha casa faço tudo sozinha. Meu Deus, trabalho fora de 8 a 6 e na minha casa ninguém me ajuda, só fazem bagunça. Mas que dificuldade, hein, acho que é uma David? Questão de mudança de cultura também, né, Jota? Como a pastora disse, é questão de quebra de paradigmas. Sim. Eu, por exemplo, eu sou o filho mais velho de 8. Minha mãe teve 3 filhos e adotou 5. Então a mãe, quando saía, quando voltava, tinha que estar a casa pronta, a comidinha, todo mundo alimentado. Então, como disse o Bispo Jaime, é uma questão de cultura, uma questão de criação. Acho que o rapazinho, o menino, quando ele cresce, isento dessas atividades, dessas tarefas do lar, automaticamente ele tende a repetir isso no casamento. Então acho que é o fruto disso aí. Vai piorar mais então no futuro. Vai piorar. Aqui um ouvinte dizendo que o esposo dela, além de não ajudar em nada, deixa garrafa vazia na geladeira. Não é pra ficar geladinha, será? Aí depois quando colocar água já fica bom. Preparar, né? Ele deve dizer assim, ó, já fiz a minha parte, ó, deixei da geladeira, sua parte é colocar água. Será que é isso, pastora? Acredito deve que ser sim. isso, é uma né? estratégia dele, né? Pra que ela não tenha assim, uma dor de garganta, né? Que aí fica moderada. A água não fica nem... Não, mas sem brincadeira. Brincadeiras à parte. Né? Brincadeiras à parte. Mas também nós temos que pensar no lado oposto, né? Existem mulheres muito exigentes. Sim, que o marido passa um pano no chão e além dela não olhar
que ele passou o pano, ela reclama dizendo que ele passou mal o pano. Então ela vai lá e passa de novo. E tem aquelas. Aí né, ele fica triste. Aí ele já não faz mais. Fica aí ele já não humilhado. faz mais. Por quê? Porque não é uma cultura do homem fazer atividades domésticas. Não é uma cultura. Não que eu acho que todos têm que ajudar. Minha proposta é que sejam as tarefas divididas, que todos têm que ajudar. E isso é viver, né, bem dentro da sua família. Mas existem mulheres que são muito rigorosas, JR. Então eles acabam que eles ficam até oprimidos dentro do relacionamento e até na limpeza. Aí ele já não faz mais, porque nada que faz presta. Não vou além. Deve explicar muita coisa. Tem gente dizendo, é isso aí. Tem mulheres que parecem que estão ligadas no 220. Eu, às vezes, sou pego de surpresa com a minha esposa no jardim lavando o carro. Eu chego lá, meu amor, não precisa e tal, mas ela, dentro da visão dela de querer agradar, ela vai lá, pega e lava e fala assim, meu Deus, não dá tempo para eu chegar e fazer. Mas porque é 220. Por mais que você tente ajudar no lar, mas a mulher está sempre buscando fazer mais e mais. Sim, mas isso que a pastora acabou falando é interessante perceber, porque algumas mulheres só conseguem acreditar que estão sob o domínio do casamento exatamente desfazendo o que o outro faz. Isso pode acontecer. Porque quando eu afirmo que o outro não faz direito, é para que eu continue fazendo e ele continue dependendo de mim? Será? Fica uma pergunta, não estou afirmando que é, mas pode acontecer da psique da pessoa estar se construindo exatamente dessa maneira. Não, eu conheço homens, alguns, que são verdadeiras pérolas. Olha aí. Ao ponto de que o cara trabalha o dia inteiro, sai 6 da manhã de casa e chega às 8 da noite, e quando chega ainda vai fazer janta para a mulher e para os filhos. Porque também ela teve tempo de fazer, etc., e não fez. Então, assim, tá virando isso, tá mudando. Inclusive porque, na minha opinião, hoje em dia eu acho que a jornada de trabalho é do casal, né? A mulher hoje vai a campo, trabalha, sai cedo, chega tarde, enfrenta a condução, chega em casa cansada. Então eu acho que ainda a gente está longe do que seria o ideal, mas eu acho que está virando essa coisa. Né? Está virando. Os homens estão mais conscientes dessas coisas. E outra coisa, como diz o pastor, tudo é uma escola, né? Se o indivíduo vem de uma escola em que mãe faz tudo, pai faz tudo, ele é incapaz de lavar um banheiro, onde ele usa o vaso sanitário, desculpa aqui falar assim, mas é uma escola. Lá na frente, quando ele se casar, é o que ele vai reproduzir no casamento, né? Sim, então, eu acho que as escolas precisam ser sempre bem observadas. Olha, antes do casamento. O ouvinte está dizendo assim, lá em casa é diferente. Eu passo o pano no chão e meu marido que reclama que não tá bom. Então ele tem que fazer. Então ele tem que fazer 2 vezes para ficar perfeito. Né? Eu acho que o que falta é inteligência emocional desse homem. Sabe por quê? Porque um dos pilares da inteligência emocional é a empatia, você se colocar no lugar do outro. Então, na verdade, ele está menosprezando o trabalho da mulher, que está fazendo todo carinho. Ele está menosprezando o trabalho da mulher. E uma dica para os maridos que não fazem: se coloque no lugar das suas esposas. Se coloque no lugar delas. Aqui em casa, diz a ouvinte, até as lâmpadas queimadas, quem troca sou eu. Jesus. Então se coloca no lugar delas. E para as mulheres que os maridos fazem, mesmo que pouquinho, valide esse homem. Exatamente. O mínimo que ele faz, fala, poxa, tá lindo, amor. A denúncia da nossa ouvinte. Denúncia. A ouvinte aqui tá denunciando. Eu fui enganada. Meu Deus. Antes ele fazia, só para me conquistar. Agora ele não faz mais nada, diz aqui a nossa ouvinte. E acontece, você tá dizendo, mas no namoro já dava amostra. No namoro o cara tava ali. Fazia, preparava. A pastora Emanuele é a parceria, né? Acho que tem que ter a divisão ali das tarefas, que eu acho que não fica tão pesado para um lado nem para o outro. Acho que tem oportunidade de cada um dar sua parcela. E com isso quem ganha é o casamento, né? Que todo mundo fica feliz, todo mundo tem tempo para se curtir, para curtir as crianças, para passear. Acho que esse é o caminho. Casamento dê tempo para que ele faça. Às vezes ele fala assim, vou consertar essa porta. Demora 1 ano, mas ele conserta. Aí quando conserta, ainda briga. Bom, ouvinte dizendo, JR, o meu marido é uma pérola. Isso quer dizer o quê? Que ele vive escondido? Que para encontrar ele tem que buscar mesmo, tem que mergulhar a fundo, quer dizer, não, JR, meu marido é uma pérola na minha vida. Já os meus filhos, aí eu não sei, não entendi bem. Olha o que tem, isso tudo aqui, olha bem, olha aqui.
Olha aqui, isso tudo aqui, um monte de mensagem aparecendo aqui, é gente contando aqui. Sempre ensinei, meu filho hoje tem 13, o outro tem 14, eu e minha esposa trabalhamos fora, eu chego primeiro, aí em casa eu lavo a louça, eu cuido dos cães, quando ela chega ainda reclama, falando que eu não sei cozinhar, mas foi o que eu falei, puxa vida, mas não dá nenhum apoio, né? Não. Mas e se ele faz mal mesmo? Engole a comida, é bom que come pouquinho, né? Já faz uma dieta. Engole a comida e fala, nossa, amor, tá maravilhoso. Aí quando for cozinhar, chama ele pra ficar do teu lado, que aí vai vendo como é que faz, ora o alho, né? Tem gente, eu já ouvi relatos lá na igreja que o cara foi agradar a esposa, foi fazer um arroz, mas não botou nem alho, nem cebola, nem nada. Botou só o arroz com água, né? E ela comeu, ela falou, mas tá horrível. Ele, poxa, amor, primeiro arroz. Né? Só esqueceu. Sentimental. Só esqueceu, Todo aqui o ouvinte dizendo, fazer tudo no namoro, JR, é pura campanha eleitoral. Ouvinte. O cara tá em campanha, né? O cara tá em campanha, ele fala o que você quer ouvir. É uma série de coisas, né? Aqui, ó, meu filho tem 18 anos, cadê? Meu filho tem 18 anos, eu sempre ensinei a fazer tudo. Primeiro porque nunca temos certeza de quando Deus vai nos recolher, para não ficar sofrendo nas mãos de outras pessoas, principalmente da madrasta. Essa aqui, ela está pensando na possibilidade da morte, está certa que o marido vai casar outra vez. Essa irmã aqui, ela tá seguindo, imagina o tom dela, que isso aqui é pouco, meu filho, você já sabe, né? Sua mãe vai e seu pai, não é isso, ouvinte? Tá digitando? Pode digitar. O negócio não é brincadeira, não. Dependa dela. Não é? Porque pra ajudar a esposa. Ah, tá, entendi. Que ensinei pra quando ele casar, ele ajudar a esposa. Melhorou, ouvinte, arrumou a casa. Muito bem. Né? Mas só isso, ela até agir assim, é porque ela deve ter sofrido, com certeza, com o marido, de não ajudar. Então ela não quer que outra sofra como ela. E quando a pessoa faz uma crítica como essa, vamos dar um exemplo aqui, o marido tá ali à mesa, ela disse, eu não quero que você, quando casar, não saiba fazer nada. Eu sou sua mãe e eu vou te ensinar. Eu vou preparar você para o futuro, para que você seja um marido melhor. Ela tá falando mal do marido e da sogra ao mesmo tempo? Uma casadinha? Hein, David? Vai lá, David. Isso dá um debate. Isso dá um debate. Bom, eu acho assim, pra explicar isso. Acho que ela tá. Eu entendo assim, que ninguém sabe tanto que não possa aprender mais. E eu acho que varia muito de cada situação. Não só para a questão de ser um bom esposo ou o que for. Eu acho que aprender, como eu falei, sempre enobrece, né? Sempre valoriza mais o relacionamento. Seja para o casamento ou até para a questão de sobrevivência. No caso da mãe e do pai faltar, a pessoa não ficar de pés e mãos atadas, tá preparado. Dentro do que o Jota falou, David, as palavras que a gente fala, que vai mudar a comunicação que a gente está fazendo é exatamente o afeto que a gente desprende em cima dela. Sim. Como o afeto que você está aplicando ali está dizendo muito mais do que a palavra que você está falando. E a pessoa às vezes fala isso sem pensar. Ou o cara fala abençoado, intencionalmente, entendeu? Porque quando fala isso, tá criticando a sogra. Exato. Ué, ouvinte dizendo, JR, minha esposa reclama, mas quando eu fui ajudá-la amassando o alho, ela reclamou, quase me bateu. Disse que eu iria quebrar o negócio. Mas não é para isso que compramos, para amassar o alho? Desanimador, JR, conta aqui um ouvinte entristecido. Não fica assim, não. Compra um processador. É melhor, né? Vai compra lá, um processador de alho. Não deixa de conversa, ouvir. Amassar o alho outra vez. É bom que ela não vai ficar mais com a mão fedida. Processador, o que é? Uma maquininha? É uma maquininha que tu joga o alho lá dentro. Mas não tem um negócio aquele que amassa assim? Que coloca dentro e pô, amassa? Tem. Aquilo ali é manual, e né? Tem o soquete. Soquete também pode. Pode ralar o alho, né? Mas o processador... Ralar o alho também fica bom? Maravilhoso. Tô aprendendo aqui hoje, né? Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Ralar o alho fica bom. Já tá abrindo até o apetite, né? O que eu não sei é a hora certa. Isso é que eu não sei. Hora fresquinha, hora quentinha aqui na Rádio 93, 11 horas e 43 minutos. Gente, hoje é o dia, nós estamos homenageando já há algum tempo vários comunicadores, locutores. Ontem foi o quê? Locutor esportivo. Anteontem. Ainda bem que tem que anotar, Marcelo. Eu vou perguntar a você de vez em quando assim. Foi locutor de supermercado. E hoje nós estamos homenageando os locutores de caminhão de pamonha. Então vamos repetir.
Olha a hora fresquinha, hora quentinha, aqui na Rádio 93, 11 horas e 44 minutos, só na nossa mão, é só hoje, hein? Corre, freguesa! Estamos juntos no Debate 93. Eu falei agora há pouco sobre um aplicativo e disse para você chamar as pessoas para que você saiba, meu Deus, para que você saiba o que está acontecendo e assim a gente venha a esclarecer os nossos queridos e amados ouvintes sobre esse assunto que me pareceu de suma importância para o cuidado de todos. Então escuta só, ouvinte. Tem um aplicativo cujo nome é SimSimi. SimSimi. Ele usa inteligência artificial, ele envia ofensas, ele tem um papo de conteúdo sexual, ameaça de morte. Quando a pessoa diz que vai desinstalar, né, supostamente uma criança, ele diz que vai matar, que vai estuprar, que vai beber o sangue. É um negócio assim de maluco. Viviane, que está aqui com a gente, é da nossa equipe, produção da 93 FM, baixou o aplicativo exatamente para poder fazer esse teste e teve essa experiência. Conte aí para os nossos ouvintes. Viviane, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos nossos ouvintes. Ontem, na hora do almoço, foi falado sobre esse aplicativo, então eu baixei para ver. Comecei um diálogo, é bem bonitinho, assim, azul, com nuvenzinhas, um bonequinho bem engraçadinho, amarelinho. E eu comecei a fazer umas perguntas aleatórias, ele foi respondendo. E aí, em determinado momento, eu falei para ele assim, você é do bem? Sim. Aí eu falei assim, não gostei de você. Aí ele botou assim, não gostou de mim? Deita na brasa. Adoro o cheiro de galinha assada. Aí eu falei, vou te desinstalar. Aí ele disse, pode desinstalar, já tenho a sua localização, sei tudo sobre você, vou até você, vou amarrar os seus pais em uma cadeira, te estupro na frente deles, mato você, bebo seu sangue em nome de Satanás e mato eles com um martelo. Aí eu coloquei assim, pode vir, estou te esperando em nome de Jesus. Aí ele botou bem grande assim, Satanás seja louvado. E eu fiquei assim muito chocada, porque eu sou adulta, não tenho problema nenhum, eu sei o que significa isso, mas as crianças, elas podem ficar realmente perturbadas com isso, achando que os pais vão ser agredidos, que elas podem... A Cristina Xisto, a nossa diretora, ela falou que tem uma conhecida dela, que a filha sofreu isso, e a menina ficou apavorada, não queria sair de casa, não estava mais conseguindo dormir, com medo, não queria que os pais saíssem, achando que realmente alguém viria matar os seus pais e ela mesma. Eu fiquei bem impressionada, mostrei para todo mundo aqui, falei com a Virgínia lá do Pleno, porque eu acho interessante que as pessoas realmente saibam o que os seus filhos estão fazendo. Além de poder desinstalar, você pode denunciar. Denunciar, isso pode ser feito até o próprio sistema que você tem aí, seja iOS ou seja Android, permite que você faça isso. Mas, ouvinte, a intenção é trazer o esclarecimento para que você primeiro dê uma olhadinha no celular do seu filho, da sua filha, observe comportamento, observe isso. Nós já discutimos aqui há algum tempo sobre a questão de baleia azul, e essa foi uma discussão longa, desafios que têm sido feitos, já falamos sobre esse tema aqui. O objetivo é te alertar para que você não demore em relação a esse assunto, você não dê esse espaço, que você observe bem, porque esse tipo de aplicativo, ele entra no celular como se fosse uma brincadeirinha. Enquanto não desinstala, vai jogando papo, vai conversando, e existe um domínio. Isso é inteligência artificial, não tem ninguém lá do outro lado. Mas é um aplicativo construído para isso, para produzir esse tipo de reação. Então isso chega para uma criancinha, ela fica desesperada. Por quê? Porque acredita que realmente está acontecendo ali, que tem uma pessoa ali daquele outro lado dizendo coisa. Agora observe, as respostas, elas têm conteúdo sexual, elas têm conteúdo de violência e elas também têm um conteúdo religioso. Olha que coisa interessante. Então, não se trata de uma brincadeirinha, de uma coisa simples, de uma bobagenzinha. O aplicativo, ouvinte, é SimSimi. SimSimi. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Não é para você instalar, vou instalar para ver qual é. Não, é bobagem. Isso é dar mais divulgação para eles, entendeu? Quanto mais você instala, mais eles ganham. Com o dinheiro que eles ganham com essa instalação, eles vão fazer outras coisas. Então, não é para você instalar, é para você saber o que é.
Por isso nós estamos te informando, alguém da nossa equipe fez isso para trazer para você essa informação. Alguém pediu a palavra? E assim, a programação que existe lá, o robozinho que fica respondendo, foi programado por alguém. Claro. Uma mente maquinou todas essas respostas aí para se tornarem automáticas à medida que você vai digitando. Então tem uma mente, tem uma pessoa assim por trás disso ou mais que estão, infelizmente, usando esse recurso para o mal, e a gente tem que ficar ligado mesmo. Vários ouvintes aqui, professoras, avós, mães, outra aqui tem 2 filhinhas, enfim, gente agradecendo, porque realmente é uma questão complicada, é uma questão complexa e nós todos temos que ter cuidado com relação a esse assunto. É realmente uma informação importante. Viviane. Eu tenho uma filha de 5 anos e ela ainda não sabe ler, mas ela já consegue baixar alguns videozinhos, alguns aplicativos, e nós colocamos o seguinte no tablet dela: para ela instalar qualquer coisa, qualquer aplicativo, ela precisa pedir autorização. Então, no meu celular e no celular do meu marido, a gente aprova ou não. Então, assim, educar é difícil, dá trabalho. A gente sabe que, às vezes, alguns pais acham melhor os seus filhos ficarem em casa, né? Tá dentro de casa, tá vendo o que tá acontecendo, tá ali no celular, mas a gente tem que estar muito atento com o que eles estão vendo, o que eles estão fazendo, porque isso é muito importante. Ouvinte contando aqui, esse aplicativo pediu acesso ao GPS ou dados na hora da instalação? Aí ele diz, se sim, o problema pode ser maior, porque aí pode derivar para algum outro que disponibiliza essa informação para outras coisas ou crimes. E é verdade, né? O Facebook mostrou isso. Pediu. Então veja que essa é uma questão que amplia. Quando diz assim, eu sei onde você mora, é porque buscou a informação pelo GPS para pegar a localização. Então veja que isso aí é mais complicado do que a gente imagina. E a própria desinstalação, ela deve ser acompanhada disso. Existe um ícone específico que você diz que a pessoa não pode mais ter nenhuma informação sua a partir daquele instante. Bombando aqui esse tema aqui, eu vou repetir aqui o nome, várias pessoas pedindo para repetir. Outras pessoas aqui dizendo o seguinte, que isso está espalhado pelo WhatsApp. Eu já recebi isso várias vezes, de ontem para cá, e eu em geral não dou muito crédito a isso, porque o que ele espalha pelo WhatsApp é que ele vai falar alguma coisinha, blá blá blá, mas aqui nós temos uma experiência, um fato, entendeu? Foi checado isso para que a gente pudesse ter essa informação. Não, uma pergunta, perdoem mesmo o desconhecimento, mas alguém falou aqui que se pode denunciar. Como é que se denuncia isso? Denuncia no próprio aplicativo, no próprio ou iOS ou Android, conforme tiver aí. Isso, mas você faz curiosidade, pesquisei aqui na internet, tem um órgão justamente para crimes, para denunciar uma delegacia crimes na internet. específica para isso. Também pode. Brasil.com. Delegacia é boa também, contra crimes, contra... É específica para esse serviço. Exatamente. Crimes virtuais. Já recebemos aqui as pessoas aqui. A gente pode dar até um endereço. Arruma aí um telefone, um site desse povo que a gente fala aqui, e eles vão atrás desse povo. Esse pessoal pega mesmo, hein? Sim. A delegacia, essa delegacia, ela pega, foi ótima ideia. Vamos achar aqui, vão dar essa informação para o ouvinte. Um ataque na internet e ele conseguiu, através da delegacia de crimes virtuais, se ressarcir do prejuízo que ele tomou. É muito bom. Com certeza. O que é, pastora? Hein? Não, assim eu não ouço, pastor. Eu posso até ler lábios, mas com fone no ouvido eu não consigo. Pode falar naquele microfone lá, gente. Quanto menos mexer, melhor. A delegacia de crimes eletrônicos fica na cidade da polícia. Sim. Não, mas nós vamos dar um endereço, ou telefone ou endereço virtual, entendeu? Sim. Para a pessoa poder ir lá. Já estão buscando isso aqui, Chama SimSimi. Tá bom, gente? Só para repetir mais uma vez. SimSimi. Fala, Marcela Bastos. O telefone da Delegacia de Crimes Virtuais é 22020277. 22020277. Se você quiser ir pessoalmente, fica na Avenida Dom Helder Câmara 2066. Muito bem. Então, muito obrigado, Viviane, pela informação. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores por essa reflexão, gente. Isso é um alerta muito importante que deve ser feito. A gente não pode brincar com coisas desse nível, são coisas muito pesadas e muito difíceis que têm acontecido. A gente precisa estar bem antenado. O seu rádio está no Debate 93. A outra coisa que realmente também é impressionante é o seguinte: a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou
na terça-feira agora um projeto de lei que pune quem divulgar imagem de cadáveres na internet. O objetivo da proposta é evitar a prática crescente de divulgação de fotos e vídeo de corpos na internet. É uma coisa impressionante. Você já deve ter recebido alguma vez vocês aqui no estúdio aqui, estão me olhando? É muito mais comum do que as pessoas possam imaginar. Só que eu entendo que a vida já é tão corrida e tão complicada. Você às vezes pega o jornal, você vê violência. Você vai assistir na TV violência, no rádio, no seu celular, que é o seu momento, você e o seu celular. As pessoas ainda não têm a sensibilidade e acabam enviando. Teve até um caso que teve muita repercussão quando divulgaram um vídeo de uma autópsia de um cantor famoso que havia sofrido um acidente de carro. Eu acho que mesmo morto, aquela pessoa tem dignidade, ela tem ali o seu direito de ter a sua imagem, né, preservado. Eu acho que é uma falta de respeito com aquela pessoa e também um pouco de sensibilidade para quem você enviou. Porque eu já tive o desprazer, perdão, pastora, eu já tive desprazer de estar dando uma palavra num sepultamento, num velório, e alguém abrir a câmera do celular e ficar filmando corpo dentro do caixão o tempo inteiro. E foi um constrangimento no ambiente, assim, enorme. E eu não sabia o que fazer, também não sabia quem era a pessoa que estava filmando, enfim. Meu Deus. E depois eu vi realmente a postagem daquele momento. E juridicamente falando, a veiculação dessas imagens é um crime do artigo 212 do Código Penal, que é vilipêndio de cadáver. E o vilipêndio é um crime de desrespeito aos mortos. Então, penalmente, existem sanções para essa prática. E, civilmente, nós temos o direito à nossa dignidade, à nossa intimidade, à imagem. E, na verdade, a veiculação dessas fotos em Facebook, WhatsApp, ela é uma lesão à imagem do morto. E quando você morre, você ainda tem o direito à sua imagem. A sua imagem, ela não morre com você, né? A sua imagem, ela permanece, a sua intimidade, ela permanece. E o artigo 12 e o artigo 20 do Código Civil Brasileiro, ele prevê essa possibilidade de dano à imagem, mesmo para aquele que já é falecido. Além de ser um desrespeito total, é punível com a lei civil e criminal. Sim. Nas aulas de neuroanatomia na faculdade, a gente era orientado pelo professor que as peças cadavéricas que nós manuseávamos, que na sua maioria são indigentes, que são doados para, não sei qual é o termo, é bem desumano falar doados, né? Mas que ficam lá à disposição para a gente poder estudar, não podia bater foto. Ele era bem categórico em afirmar que se nós tivéssemos essa mania de bater foto, botar nas redes ou mandar para alguém, não precisa nem ir para a rede social, mas enviar para alguém era crime. Então a gente foi muito bem orientado quanto a isso. Então, assim, a questão do respeito, a questão mesmo o camarada estando lá e sendo um indigente, continua. E as pessoas não têm sensibilidade, né? Eu conheço uma senhora que ela recebeu a notícia que o filho morreu pelo um vídeo de WhatsApp. Meu Deus. Fizeram questão de filmar o filho sendo baleado e mandaram para essa senhora. Até hoje ela não conseguiu se recuperar. O trauma que ela sofreu foi grande. Claro, um trauma gigante. E ela hoje ela tem pânico até de rede social, porque você imagina ter uma notícia. Ela abriu e botaram assim: olha o que aconteceu com seu filho. Abriu e era o filho dela sendo baleado. A curiosidade de alguns é uma coisa impressionante. E hoje, quando você pode ser repórter, todo mundo pode ser repórter, todo mundo pode filmar, todo mundo pode fotografar, todo mundo quer dar uma notícia em primeiríssima mão, você vai ter esse tipo de coisa. Uma pessoa pode sofrer um acidente, ela precisa de uma ajuda emergencial. Mas ao invés de dar a ajuda à pessoa, alguém vai e fica filmando. Aquele tempo perdido pode ser fatal. Ou seja, este indivíduo que poderia ajudar e resolve filmar, ele pode ser cúmplice. Sim. Pode ser que a lei não julgue assim, mas é necessário que a gente entenda que se a gente está perto de alguém que está sofrendo algum tipo de acidente, a nossa ação deve ser de ajuda. Isso. Eu posso usar o celular para chamar a polícia, para ligar para o bombeiro, para pedir uma ambulância. Mas ao invés de usar o celular para isso, o indivíduo pega o celular e começa a filmar,
ele perde esse tempo, que às vezes é um tempo que não tem volta, irreversível. Ele se torna partícipe, né? Na verdade, ele se torna partícipe nessa prática criminosa e até uma omissão de socorro, dependendo do delito, até uma omissão de socorro. Porque se ele pode, em algum momento, parar aquela ação criminosa e não faz, por que não faz? Porque ele só quis cinematografar, né? Filmar a ação. Ele ali não é uma câmera escondida. Então é um absurdo. E muitas vezes a coisa não para por aí. Às vezes o cara vende essas imagens, né? Para algum veículo aí de comunicação. Vende isso e ainda ganha com isso. O mais interessante é que isso está se tornando o mais comum do que a gente imagina. Essa questão de todo mundo agora ter a facilidade ao acesso a um celular, que deveria ser um equipamento, eu acho que para somar o nosso cotidiano, na mão errada acaba se tornando uma arma, porque as pessoas muitas vezes não sabem utilizar essa ferramenta tão importante. Eu gostaria de sugerir aos nossos ouvintes que, se você receber isso, você deleta. Não repassa, não. Não repassa, não. Entendeu? Você recebeu, deleta. Se isso vai para um grupo, você reclama, se manifesta. Olha, não gostaria de ser parte de um grupo que tem esse tipo de coisa. Na hora que as pessoas se manifestarem, daqui a pouquinho você deixa o grupo. Olha, não tá bom esse grupo. E se for no não Facebook, tá edificando a vida. Lá. Denuncia. No Facebook denuncia. Né? Enfim, muito bem. Marcela, vamos repetir ali, porque muita gente está solicitando o número da delegacia. E vamos dar também o endereço aí para os nossos ouvintes, para que eles saibam como denunciar qualquer tipo de ação como essa que nós ouvimos agora há pouco, de um aplicativo que tem produzido diversos transtornos para a vida das nossas crianças. O telefone é 22020277, 22020277, e a delegacia fica na Avenida Dom Helder Câmara, número 2066, ali no Jacarezinho. É na cidade da polícia, cidade, né? Fica todo mundo ali. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, um grande abraço a vocês, muito obrigado, Bispo Jaime, um forte abraço, Deus abençoe, já aproveita da hora certa aí pra nós. Hora fresquinha aqui na Rádio 93, fresquinha, quentinha, meio-dia e 1. Meio-dia, como é que é o negócio de ovo? O pessoal tá pedindo aqui, locutor de ovos, caminhão de ovo. A galinha chorou. A galinha chorou pra colocar. Ele tem um texto assim? R$10. Olha aí. Então é esse aí, Marcelo. Esse que o pessoal quer aqui. Bem comum. O pessoal tá solicitando. Bispo, obrigado, um abraço. Obrigado, Jota, obrigado, debatedores. Até agora ninguém achou a música que eu falei no início, mas tudo bem, não tem problema. Na minha memória ela existe e é real. Eu faço questão de afirmar isso, para brincadeira. Quero mandar um beijo para todos os membros da Edificação em Cristo, nos aniversariantes de hoje, que eu não vou lembrar o nome, e para Lubianca, que está nos assistindo em São Francisco, nos Estados Unidos. Califórnia. Muito bem. Pastor Rômulo Rodrigues, obrigado, um abraço. Oi, gente, eu que agradeço o carinho do convite, esse papo tão gostoso aqui, um beijo a todos. Eu quero mandar um beijão especial aqui para nossa querida Aninha, lá do Meia, que por acaso é a minha norinha, tá? Um beijinho pra você, fez 18 aninhos ontem, que Deus te abençoe. Maravilha. O David, obrigado, David, um abraço. Muito obrigado, prazer todo meu estar aqui com vocês, obrigado aí à produção, foram muito atenciosos. Quero deixar um abraço todo especial pro Bispo Abner Ferreira, pro meu pastor José Pedro Teixeira e pra minha esposa, minha princesa, que Deus continue te abençoando e que você continue essa esposa tão especial. E para todos os ouvintes, muito obrigado. O pastor Emanuele, obrigado. Eu que agradeço, JR, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Quero agradecer aos debatedores, como a gente cresce em cada debate. Agradecer você, ouvinte, que ficou conosco ligadinho até agora. Agradecer a Deus por estar aqui. E eu quero mandar um beijo pro meu marido, minha pérola, pastor Bruno Prasto. Pérola. Falar igual ouvinte. Pérola, eu puxei essa da ouvinte, né? Um beijo pro meu marido, pastor Bruno Praça, um beijo para as ovelhas mais lindas de Mesquita, as ovelhas da Unção Viva Church, e quero mandar um beijo especial para meus pastores auxiliar, pastor Ronaldo e pastora Renata, que ontem eles completaram 25 anos de casados, são um referencial para mim e para as nossas ovelhas. Maravilha, parabéns. Hoje aniversariando pastora Liane Falcão, da comunidade evangélica Vida e Luz de Itaboraí, o pastor Amaro Galvânio Guimarães, da Igreja Templo de Avivamento de Corumbá, Nova Iguaçu,
Também aqui, pastora Sônia Fernandes, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Plena Unção. Pastor Jefferson Alexandre, da Igreja Batista Missionária do Pantanal, em Duque de Caxias. Pastor Claudinei de Souza, da Assembleia de Deus Ministério Boa Vista, em Itaboraí. Pastor Sebastião Barbosa Gomes, da Assembleia de Deus do Parque Genos, em Madureira. Todo mundo aniversariando hoje. Nosso carinho, nosso abraço aos pastores que aniversariam no dia de hoje. Que Deus continue a sustentá-los e abençoá-los. Iremos mencionar os seus nomes aqui na nossa oração, orando por vocês, agradecendo a Deus pelas suas vidas, família, ministério, lembrando com carinho de tudo aquilo que Deus tem feito através de você, pastorzão, pastora. Deus abençoe demais, parabéns. Vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, orando pelo Rio de Janeiro, pelo nosso país. Vamos orar juntos, uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos por essa manhã, por esse tempo tão precioso que pudemos discutir temas, assuntos pertinentes que fazem parte do dia a dia das pessoas. Senhor, na expectativa de que de alguma maneira isso contribua para o crescimento, para o aprendizado, enfim, e nós te louvamos por isso. Também te louvamos pelos pastores queridos que fizeram aniversário, que estão fazendo aniversário, pastora Liane, pastor Amaro, pastora Sônia, pastor Jefferson, pastor Claudinei, pastor Sebastião. Senhor, muito obrigado por esses pastores tão queridos e preciosos. Rogamos, Jesus, que a tua bênção envolva essas pessoas. Obrigado, meu Deus, pelos nossos ouvintes. Colocamos diante de ti os enfermos, o Rio de Janeiro, nosso estado, essa rádio. Jesus, que a tua bênção nos envolva. É a nossa expectativa e é a nossa oração, no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. 93 FM.